Aos 12 anos, eu não entendia por que mamãe chorava no banho, nem porque papai tinha 2 celulares. Mas no dia em que vi a tia do trabalho usando o colar que era da minha avó, as peças se encaixaram. Foi quando decidi salvar minha família do meu próprio jeito. Meu nome é Luísa Pinheiro, tenho 12 anos, e até 3 meses atrás eu acreditava que tinha a família perfeita, daquelas que parecem saídas de um catálogo de felicidade, sabe? Mas tudo mudou numa tarde de sábado, quando, escondida no armário dos meus pais, durante uma brincadeira de esconde-esconde, ouvi meu pai dizer ao telefone: "Amor, calma. Assim que a Luísa completar 18, deixo tudo. A pensão vai ser menor e podemos finalmente ficar juntos de verdade." Naquele momento, entre cabides e o cheiro do perfume da minha mãe, entendi que meu pai planejava nos abandonar assim que eu crescesse. E foi ali, tremendo de medo e com o coração partido, que decidi que não ia deixar isso acontecer. Eu salvaria minha família, mesmo que ninguém tivesse me pedido para ser a heroína dessa história. Todo mundo dizia que tínhamos a família perfeita. Nossa casa em Perdizes, com aquele jardim que mamãe cuidava aos sábados e a cozinha sempre cheirando a bolo de fubá, parecia a saída de um comercial de margarina. Eu adorava nossos domingos de panquecas, quando papai aparecia de avental bobo escrito Chefe Bonitão, e fingia ser um apresentador de TV culinária, fazendo mamãe gargalhar tanto que às vezes o café saía pelo nariz dela. Você já viu sua mãe rindo assim? É o tipo de coisa que te faz acreditar que o mundo está em ordem. Mamãe, Cláudia, era aquele tipo de advogada que todo mundo respeita no tribunal, mas que dança Macarena nas festas de família sem a menor vergonha. E papai, Fernando, executivo de marketing super importante, com escritório na Faria Lima, ainda assim encontrava tempo para me ensinar a andar de bicicleta e assistir todos os meus recitais de flauta doce, mesmo quando eu tocava tudo errado. Eu me achava a menina mais sortuda de São Paulo. Como podia imaginar que a perfeição é tipo maquiagem barata em dia de chuva? Uma hora escorre e mostra o que tem por baixo. Acho que o primeiro sinal foi o segundo celular. Encontrei por acidente quando procurava meias limpas na gaveta de papai. Um smartphone preto, básico, sem foto de fundo, escondido embaixo das meias de trabalho. Quando perguntei sobre ele no jantar, papai quase engasgou com o arroz. Um celular do trabalho, Luísa, para clientes especiais. Mamãe ergueu a sobrancelha daquele jeito que ela faz no tribunal quando sabe que alguém está mentindo, mas não disse nada. E eu, boba que era, acreditei. Depois vieram as viagens. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até Fortaleza. Sempre emergências de trabalho que caíam curiosamente em feriados ou fins de semana. Os presentes para mim ficaram mais caros e frequentes. Uma pulseira de prata no aniversário, um tênis importado que nem pedi, até um celular novo, porque você já tem 12 anos e precisa de um bom. Enquanto isso, mamãe ganhava flores murchas do supermercado no Dia das Mães e um cartão genérico de aniversário. Você já teve aquela sensação estranha de que os adultos estão falando sem palavras? Era assim que eu me sentia quando eles trocavam olhares por cima da mesa de jantar. Foi numa terça-feira à noite que ouvi mamãe chorando pela primeira vez. Eu tinha acordado para beber água e passei pelo banheiro. O chuveiro estava ligado, mas dava para ouvir os soluços por baixo do barulho da água. Fiquei parada ali, com o copo na mão, congelada. Mamãe, que defendia criminosos perigosos sem piscar, que brigava com o síndico quando ele implicava com nosso cachorro Thor, estava chorando escondida no banheiro às 11 da noite de uma terça, e não foi a última vez. Logo virou um padrão. Chuveiro ligado, mais soluços abafados, é igual a mais um dia ruim. Os vestidos coloridos que ela tanto amava foram sumindo, dando lugar a ternos escuros e camisas brancas sem graça. As unhas, antes sempre pintadas de vermelho ou rosa-choque, agora estavam curtas e sem esmalte. Estou tentando parecer mais séria no escritório, ela explicou quando perguntei. Mas o que mais me assustava eram os momentos em que ela simplesmente desaparecia, não fisicamente, mas mentalmente. Estava sentada ao meu lado no sofá,
assistindo MasterChef e de repente seus olhos ficavam distantes, fixos em algum ponto da parede, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia enxergar. O que será que ela via nesses momentos? O que a fazia ir embora, mesmo estando ali? Naquela tarde de sábado, nada indicava que minha vida viraria de cabeça para baixo. Júlia e Pedro tinham vindo brincar lá em casa. Sim, a gente ainda brincava de esconde-esconde aos 12 anos. Pode julgar à vontade. Era minha vez de contar e procurar. Então, me escondi no armário do quarto dos meus pais para espionar onde os outros iam se esconder. Trapaça clássica, eu sei. Foi quando a porta do quarto se abriu. Prendendo a respiração dentro do armário, vi papai entrar falando ao telefone, a voz mais baixa e doce do que jamais usava com a gente. Amor, calma. Assim que a Luísa completar 18, deixo tudo. A pensão vai ser menor e podemos finalmente ficar juntos de verdade. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Quem era essa pessoa? Por que meu pai estava planejando nos abandonar assim que eu terminasse o ensino médio? E pior, ele parecia feliz com isso. Fiquei tão chocada que esqueci completamente de respirar. E quando finalmente soltei o ar, fiz um barulhinho. Papai parou de falar, olhou para o armário, mas logo continuou a conversa em voz ainda mais baixa. Quando ele saiu, eu fiquei ali, encolhida entre os cabides, tentando entender como o mundo podia desabar tão silenciosamente. No dia seguinte, corri para o computador assim que meus pais saíram para fazer compras. Digitei no Google: meu pai está traindo minha mãe? Como saber se pais vão se divorciar? O que é pensão alimentícia? As respostas eram tão adultas, tão frias, tão reais. Printei tudo e escondi debaixo do colchão. Na escola, encurralei Júlia no banheiro. Como foi quando seus pais se separaram? Perguntei sem rodeios. Ela me olhou surpresa, mas depois contou tudo. As brigas, os advogados, as 2 casas, os fins de semana alternados. O pior não é a separação, ela disse, ajeitando os óculos. É fingir que tudo está bem quando não está. Comecei a mapear os padrões do meu pai como uma detetive amadora. Segunda-feira. Sai às 7h30, volta às 19h, janta em casa. Terça, reunião até tarde. Volta às 22h, cheirando a perfume diferente. Quarta, normal. Quinta, happy hour com clientes. Volta às 23h. Sexta, variável. No meu caderno de matemática, entre equações e problemas de geometria, desenhei um gráfico dos horários dele. Foi quando encontrei o recibo da joalheria no bolso do paletó, uma pulseira de ouro branco de R$ 4.700. O aniversário de mamãe tinha sido na semana anterior. Ela ganhou flores do supermercado e um cartão. A pulseira cara, pelo visto, era para outra pessoa. Você já sentiu seu estômago afundar como se estivesse em uma montanha-russa? Foi exatamente assim. A feira de ciências da escola era o tipo de evento que eu normalmente adoraria. Meu projeto sobre plantas carnívoras tinha ficado incrível. Mas naquela noite, meu estômago estava em nós. Por algum milagre, tanto mamãe quanto papai tinham conseguido vir. Algo raro nos últimos meses. Estávamos os 3 na minha mesa de exposição, quando notei uma mulher elegante do outro lado do ginásio. Cabelos pretos lisos, vestido justo, salto alto, tipo modelo de comercial de perfume. Ela olhava na nossa direção com um sorrisinho estranho. Quando nossos olhares se cruzaram, ela acenou para mim como se me conhecesse. Quem era aquela mulher e por que agia como se fôssemos íntimas? Foi então que vi o colar no pescoço dela. 3 esmeraldas pequenas, em formato de gota, engastadas em ouro branco. O colar da vovó Maria, mãe do meu pai, que tinha falecido no ano anterior. Papai, aquela mulher está usando o colar da vovó, sussurrei, puxando a manga do seu paletó. Ele empalideceu instantaneamente. Que bobagem, Luísa! O colar da vovó foi perdido no velório, lembra? Mas eu lembrava perfeitamente do colar. Vovó o usava em todas as ocasiões especiais e tinha me prometido que um dia seria meu. Agora estava no pescoço de uma estranha que sorria para o tio meu pai
como se compartilhassem um segredo. E naquele momento, todas as peças se encaixaram. Aquela era ela, a amor do telefone, a dona da pulseira cara, a razão das viagens de trabalho. Eu tinha acabado de conhecer o inimigo, e ela tinha nome, Vanessa. Julho chegou com aquele friozinho gostoso e a promessa das férias escolares. Mamãe sugeriu que eu passasse 2 semanas com vovó Teresa, que morava a apenas algumas quadras da nossa casa, para dar um descanso da rotina e passar mais tempo com sua avó, ela disse. Mas eu sabia a verdade. Eles queriam me afastar enquanto resolviam seus problemas. Ou talvez enquanto o papai aproveitava para ficar com a tal Vanessa sem precisar inventar desculpas. Não posso ficar muito por lá, tenho muito trabalho. Foi a justificativa dele quando mamãe perguntou se nos acompanharia nas visitas diárias. Trabalho, sempre trabalho. Será que adultos realmente acham que crianças são tão bobas assim? No segundo domingo na casa da vovó, encontrei-a no quartinho dos fundos, que ela chamava de Sala das Memórias, sentada na poltrona de veludo verde com um álbum de fotografias enorme no colo. Vem ver, Luísa, ela chamou, dando tapinhas no braço da poltrona. Era o álbum do casamento dos meus pais. Mamãe com um vestido simples mas lindo, flores no cabelo em vez de véu. Papai mais magro, com aquele sorriso genuíno que eu raramente via agora. Eles eram tão felizes, não é, vovó? Perguntei, passando o dedo sobre o rosto sorridente da minha mãe. Vovó suspirou fundo antes de responder. O amor precisa de cuidados diários, Luísa, como um jardim. Se você não regar, as flores morrem. O jeito como ela disse, o olhar distante, ela sabia de alguma coisa. E eu precisava descobrir o quê. Naquela noite, enquanto tomávamos chocolate quente na varanda, não aguentei mais. Vovó, acho que papai está traindo mamãe, disparei. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som da xícara dela sendo colocada no pires. Eu sei, ela respondeu finalmente. Seu avô também me traiu, há muitos anos, com a secretária dele. Tão clichê, não é? Ela soltou uma risada sem humor, o olhar perdido nas montanhas escuras à nossa frente. Fiquei chocada. Nunca imaginei vovô, que sempre pareceu tão gentil nas fotografias, fazendo algo assim. Como você descobriu? O que você fez? Perguntei desesperada por respostas. Descobri do pior jeito possível, flagrei os dois. Pensei em deixá-lo, cheguei a fazer as malas, mas decidi ficar e lutar pelo nosso casamento. Vovó me contou como vovô implorou perdão, como fizeram terapia de casal, como reconstruíram a confiança tijolo por tijolo. Nem todos os casamentos podem ou devem ser salvos, Luísa, mas o seu avô estava genuinamente arrependido, e nosso amor era forte o suficiente para superar aquilo. Depois, ela segurou minhas mãos entre as dela. Estou vendo os mesmos sinais no seu pai que vi no seu avô. A história está se repetindo. Naquele momento, tive certeza. Vovó seria a minha aliada nessa batalha. E eu definitivamente precisava de uma. Vanessa Cardoso, assistente executiva no departamento de marketing. Vovó leu do papel, onde tinha anotado as informações, após ligar para o escritório do meu pai. Trabalha lá há 2 anos, veio transferida da filial do Rio. Estávamos no quarto de hóspedes, que tinha virado nosso quartel-general improvisado. Um mapa mental colado na parede, post-its coloridos, organizados por categoria, hábitos do papai, pontos fracos da Vanessa, memórias felizes dos meus pais. Vovó tinha até comprado um caderninho preto para eu anotar minhas observações, como uma verdadeira espiã. Ele está repetindo os erros do seu avô, ela murmurou, olhando para a foto de papai que tínhamos no centro do mapa. Nossa missão era clara: Operação Salvar Minha Família. Dividimos as tarefas estrategicamente. Eu seria os olhos e ouvidos dentro de casa, observando padrões e criando oportunidades para meus pais ficarem juntos. Vovó seria nossa fonte de informação externa e conselheira tática. Lembre-se, Luísa, não podemos simplesmente expor seu pai ou humilhar sua mãe. Temos que fazê-los lembrarem por que se apaixonaram em primeiro lugar. Fizemos um juramento solene com direito à promessa de dedinho e tudo. Faríamos o que fosse necessário para reunir nossa família.
Eu só não imaginava o quanto esse necessário me custaria, ou como aquela promessa mudaria nossas vidas para sempre. Seu primeiro encontro foi na Cantina Giuseppe, aquela pequena no centro, contou vovó enquanto separávamos fotos antigas. Seu pai derrubou vinho tinto na camisa branca, e sua mãe usou seu próprio lenço para tentar limpar. Eles riram tanto que o garçom pensou que estavam loucos. Guardei essa informação como um tesouro. Era exatamente o tipo de história que precisávamos para reacender a faísca entre eles. Com minha mesada de 3 meses e a ajuda financeira de vovó, montei o plano perfeito, um jantar surpresa que os transportaria de volta ao início do romance. Na sexta-feira escolhida, encenei o drama digno de novela das 9. Acho que estou com febre. Gemi da cama, a mão na testa, olhos semicerrados. Funcionou como mágica. Ambos cancelaram seus compromissos para cuidar da filhinha doente. Quando chegaram em casa, encontraram apenas um bilhete na porta do meu quarto. Estou bem. Fui para a casa da vovó. Vocês têm um jantar importante hoje. Na sala, velas acesas, obra da vovó antes de me buscar, a melhor louça e o entregador tocando a campainha com comida da Cantina Giuseppe. Observei de longe, da casa da vovó, torcendo para que meu plano desse certo. Será que o amor deles ainda podia ser salvo? Ou eu estava apenas adiando o inevitável? Inspirada por um filme bobo que assisti com vovó, daqueles em que os filhos inventam crises para unir os pais, bolei meu segundo plano. Pedro, meu melhor amigo desde o jardim de infância, topou ser cúmplice. Você é doida, sabia? Ele disse, mas ainda assim concordou em ajudar. O plano era simples, deixar meu diário acidentalmente aberto com uma página falsa sobre bullying na escola. Escrevi sobre um suposto grupo de meninas que me perseguia, e como eu tinha medo de contar aos meus pais porque eles já têm problemas demais. Melodramático? Sim. Eficaz? Veremos. Como esperado, mamãe encontrou o diário e me confrontou naquela mesma noite. Não precisei fingir as lágrimas. Pensar em meus pais se separando era o suficiente para me fazer chorar de verdade. Por que não nos contou antes? Perguntou papai, que ouviu a comoção e veio correndo do escritório. Pela primeira vez em semanas, eles estavam lado a lado, unidos por uma preocupação comum. Quando sugeriram uma reunião com a diretora, quase senti culpa. Quase. Vovó tinha conseguido convencer Dona Helena, diretora e sua amiga de longa data, a participar do plano. Por uma boa causa, ela garantiu. Mas será que existem boas causas para tantas mentiras? E se tudo desse errado? A reunião com Dona Helena foi melhor do que eu esperava. Ela falou sobre o impacto emocional das tensões familiares nas crianças e como crianças são esponjas emocionais que absorvem tudo ao seu redor. Os olhares culpados que meus pais trocaram valiam ouro. No caminho de volta, papai colocou a mão no ombro de mamãe dentro do carro. Um gesto pequeno, mas o primeiro contato físico que eu os via trocar em meses. Meu coração disparou. Estava funcionando. Eu era praticamente uma gênia da reconciliação. Uma cupido de 12 anos especializada em salvar casamentos. Ou pelo menos foi o que pensei por exatos 20 minutos. Mal chegamos em casa e o celular de papai tocou. Ele atendeu rapidamente e foi para o quintal, falando baixo. Observei mamãe pela janela da cozinha. Ela encarava papai lá fora, o rosto endurecendo a cada segundo. Quando ele voltou, o vulcão entrou em erupção. Era ela, não era? Perguntou mamãe, a voz trêmula. Cláudia, não comece. Acabamos de ter uma reunião sobre Luísa. A discussão escalou rapidamente, palavras afiadas como facas voando de um lado para o outro. Talvez seja melhor eu passar uns dias fora, disse papai finalmente, pegando as chaves do carro. Não aguentei. Papai, não, foi tudo mentira. Ninguém está me intimidando na escola. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Em vez de uni-los, minha confissão pareceu ser a gota d'água. Papai saiu mesmo assim, batendo a porta. E o pior,
Ele não voltou por 3 dias. O que eu tinha feito? Nossa casa, antes tão barulhenta e alegre, agora parecia um museu abandonado. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, do meu quarto. Mamãe se arrastava pelos cômodos como um fantasma, os olhos sempre vermelhos. Ela tentava fingir que estava tudo bem, preparando o meu café da manhã como sempre, perguntando sobre a escola com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas à noite, quando ela achava que eu estava dormindo, eu a ouvia chorar no quarto. E cada soluço era como uma facada no meu peito. Era tudo culpa minha? As refeições eram o pior momento. Apenas nós duas, a mesa grande, o lugar vazio de papai, gritando sua ausência. Ele ligou hoje, disse que vai passar aqui amanhã para pegar mais roupas. Mamãe comentou na terceira noite, brincando com a comida no prato sem realmente comer. Você quer que eu coloque alguma coisa específica para lavar? Como se ela fosse apenas a governanta dele agora, não sua esposa de 15 anos. Naquela noite, liguei para a vovó entre soluços. Eu só piorei tudo, confessei. Nunca vou conseguir consertar nossa família. Querida, respondeu vovó com voz firme, às vezes as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser consertadas de verdade. Não desista ainda. Mas quando papai apareceu no dia seguinte, pegou suas coisas e saiu em 10 minutos, sem quase olhar para mim, comecei a achar que desta vez tinha quebrado para sempre. Papai veio buscar mais roupas numa quarta-feira, enquanto mamãe estava no trabalho. Ele parecia abatido, com olheiras profundas, mas tinha trocado de perfume. Enquanto ele tomava banho, fiz algo que nunca imaginei que faria. Vasculhei seu celular. Anotei rapidamente o endereço que encontrei nas mensagens. No dia seguinte, em vez de ir para a aula de piano, peguei um ônibus para o bairro de Pinheiros. Era um prédio elegante, com porteiro e tudo. Fiquei do outro lado da rua, esperando, até que vi papai saindo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem controle. Que tipo de filha espia o próprio pai? Que tipo de pai abandona a família por outra mulher? Uma senhora que passava parou ao meu lado. Você está bem, querida? Não sei porquê, mas desabei. Meu pai está machucando minha mãe, mas ela não sabe, solucei, apontando para o prédio. Mentira, ela sabia. Todos nós sabíamos. A senhora me ofereceu um lenço. Às vezes, ela disse suavemente, o remédio para um coração partido é lembrar por que ele se apaixonou em primeiro lugar. Suas palavras me acompanharam durante todo o caminho de volta. Naquela noite, deitada na cama, pensei em desistir. Joguei nosso mapa mental e os post-its no lixo. Mas então, lembrei da foto dos meus pais dançando no casamento. Do jeito como papai olhava para a mamãe, como se ela fosse a única estrela no céu. Será que esse amor ainda existia em algum lugar, enterrado sob mágoas e ressentimentos? E se eu tentasse mais uma vez? Então, você vai simplesmente desistir? A voz de vovó Teresa pelo telefone tinha aquele tom que me fazia sentir pequena, mesmo estando a quilômetros de distância. Achei que você fosse mais persistente, Luísa. Aquilo me pegou de surpresa. Vovó sempre tinha sido doce e compreensiva, nunca me pressionava. Mas ali estava ela, praticamente me desafiando. Você não entende, vovó. Eles nem conseguem ficar no mesmo cômodo sem brigarem. Papai está com ela agora. Acho que acabou. As lágrimas voltaram, incontroláveis, enquanto eu apertava o urso de pelúcia que papai tinha me dado anos atrás. Deixe-me contar uma história, disse vovó, sua voz suavizando. Quando seu avô me traiu, passei semanas planejando como destruiria a vida dele. Cheguei a contratar um advogado famoso por arrancar até o último centavo dos maridos. Mas então, numa tarde chuvosa, encontrei suas primeiras cartinhas de amor para mim, guardadas numa caixa. Lembrei de tudo que tínhamos construído, do homem por quem me apaixonei. Ela fez uma pausa. Luísa, seu pai cometeu erros graves, assim como seu avô. Mas não desista dele ainda. Pessoas quebradas, às vezes, podem ser consertadas, se houver amor suficiente. E se tem uma coisa que nunca faltou na nossa família, é amor. Teimoso, complicado, mas amor. Aquela noite, sonhei com jardins mortos,
que floresciam novamente após uma longa tempestade. Nossa casa, antes tão barulhenta e alegre, agora parecia um museu abandonado. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, do meu quarto. Mamãe se arrastava pelos cômodos como um fantasma, os olhos sempre vermelhos. Ela tentava fingir que estava tudo bem, preparando o meu café da manhã como sempre, perguntando sobre a escola, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas à noite, quando ela achava que eu estava dormindo, eu a ouvia chorar no quarto, e cada soluço era como uma facada no meu peito. Era tudo culpa minha? As refeições eram o pior momento. Apenas nós duas à mesa grande. O lugar vazio de papai, gritando sua ausência. Ele ligou hoje. Disse que vai passar aqui amanhã para pegar mais roupas. Mamãe comentou na terceira noite, brincando com a comida no prato sem realmente comer. Você quer que eu coloque alguma coisa específica para lavar? Como se ela fosse apenas a governanta dele agora, não sua esposa de 15 anos. Naquela noite liguei para a vovó entre soluços. Eu só piorei tudo, confessei. Nunca vou conseguir consertar nossa família. Querida, respondeu vovó com voz firme, às vezes as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser consertadas de verdade. Não desista ainda. Mas quando papai apareceu no dia seguinte, pegou suas coisas e saiu em 10 minutos, sem quase olhar para mim. Comecei a achar que desta vez tinha quebrado para sempre. Papai veio buscar mais roupas numa quarta-feira, enquanto mamãe estava no trabalho. Ele parecia abatido, com olheiras profundas, mas tinha trocado de perfume. Enquanto ele tomava banho, fiz algo que nunca imaginei que faria. Vasculhei seu celular. Anotei rapidamente o endereço que encontrei nas mensagens. No dia seguinte, em vez de ir para a aula de piano, peguei um ônibus para o bairro de Pinheiros. Era um prédio elegante, com porteiro e tudo. Fiquei do outro lado da rua, esperando, até que vi papai saindo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Que tipo de filha espia o próprio pai? Que tipo de pai abandona a família por outra mulher? Uma senhora que passava parou ao meu lado. Você está bem, querida? Não sei porquê, mas desabei. Meu pai está machucando minha mãe, mas ela não sabe. Solucei, apontando para o prédio. Mentira, ela sabia. Todos nós sabíamos. A senhora me ofereceu um lenço. Às vezes, ela disse suavemente, o remédio para um coração partido é lembrar por que ele se apaixonou em primeiro lugar. Suas palavras me acompanharam durante todo o caminho de volta. Naquela noite, deitada na cama, pensei em desistir. Joguei nosso mapa mental e os post-its no lixo. Mas então, lembrei da foto dos meus pais dançando no casamento. Do jeito como papai olhava para a mamãe, como se ela fosse a única estrela no céu. Será que esse amor ainda existia em algum lugar, enterrado sob mágoas e ressentimentos? E se eu tentasse mais uma vez? Então, você vai simplesmente desistir? A voz de vovó Teresa pelo telefone tinha aquele tom que me fazia sentir pequena, mesmo estando a quilômetros de distância. Achei que você fosse mais persistente, Luísa. Aquilo me pegou de surpresa. Vovó sempre tinha sido doce e compreensiva, nunca me pressionava. Mas ali estava ela, praticamente me desafiando. Você não entende, vovó. Eles nem conseguem ficar no mesmo cômodo sem brigarem. Papai está com ela agora. Acho que acabou. As lágrimas voltaram, incontroláveis, enquanto eu apertava o urso de pelúcia que papai tinha me dado anos atrás. Deixe-me contar uma história, disse vovó, sua voz suavizando. Quando seu avô me traiu, passei semanas planejando como destruiria a vida dele. Cheguei a contratar um advogado famoso por arrancar até o último centavo dos maridos. Mas então, numa tarde chuvosa, encontrei suas primeiras cartinhas de amor para mim, guardadas numa caixa. Lembrei de tudo que tínhamos construído, do homem por quem me apaixonei. Ela fez uma pausa. Luísa, seu pai cometeu erros graves, assim como seu avô, mas não desista dele ainda. Pessoas quebradas às vezes podem ser consertadas se houver amor suficiente. E se tem uma coisa que nunca faltou na nossa família, é amor. Teimoso, complicado, mas amor.
Aquela noite, sonhei com jardins mortos, que floresciam novamente após uma longa tempestade. Hoje, vamos falar sobre admiração, anunciou a professora Denise, escrevendo o tema na lousa com aquela letra redondinha dela. Quero que vocês escrevam uma redação sobre a pessoa que mais admiro. A sala explodiu em conversinhas, a maioria falando sobre celebridades ou atletas, mas algo clicou na minha cabeça. Era como se o universo estivesse me dando uma última chance. Em vez de escrever sobre uma pessoa, escrevi sobre duas, meus pais. Não como eles estavam agora, separados e machucados, mas como eram antes, como poderiam ser novamente. Escrevi sobre o amor deles, aquele que parecia saído de filme de romance, aquele que eu cresci admirando. Quando chegou minha vez de ler, minhas mãos tremiam tanto que o papel fazia barulho. O amor que construiu o meu mundo, por Luísa Pinheiro. Comecei, a voz falhando. Contei como eles se conheceram na faculdade de Direito, como o papai sabia que era ela quando a Wu a viu rindo na biblioteca, como prometeu fazê-la rir assim para sempre. Falei das pequenas tradições que criaram, das lutas que superaram juntos, do lar que construíram. Quando terminei, havia um silêncio estranho na sala. A professora Denise enxugava discretamente os olhos, e até o chato do Bruno parecia emocionado. Luísa, isso foi extraordinário, disse a professora. Acho que todos os pais deveriam ouvir palavras assim, dos filhos. Seus olhos brilharam de repente. Na verdade, por que não? Vamos organizar um evento especial onde vocês poderão ler suas redações para seus pais. A turma toda animou-se com a ideia. E meu coração disparou. Esta era a oportunidade que eu precisava. O convite precisava parecer oficial, importante o suficiente para que nenhum dos dois ousasse faltar. Vovó e eu passamos uma tarde inteira criando o design perfeito no computador dela. Presença de ambos os pais obrigatória. Escrevemos em negrito e adicionamos o logo da escola para dar um ar mais institucional. Isso é quase falsificação de documento, sabia? Brincou vovó, mas seus olhos tinham aquele brilho cúmplice. Imprimimos em papel especial, com bordas douradas, que ela guardava para ocasiões importantes. Não era apenas um convite, era uma intimação disfarçada de convite. E quanto a Vanessa? Perguntei, mordendo o lábio. Mesmo com o convite perfeito, havia o risco de papai inventar uma desculpa para ficar com ela. Deixa comigo, garantiu vovó, pegando o telefone. Usando sua voz mais profissional, ela ligou para o escritório do meu pai. Boa tarde, aqui é Tereza Pinheiro, da Associação Brasileira de Marketing. Gostaríamos de convidar a senhora Vanessa Cardoso para um almoço de negócios com potenciais investidores, exatamente no dia e horário do evento escolar. O golpe estava armado. Agora a parte mais difícil. Ajudei mamãe a escolher um vestido para o evento, sugerindo o amarelo que papai sempre dizia que a deixava linda. Você acha mesmo que devo me arrumar tanto para um evento escolar, Luísa? Perguntou mamãe, desconfiada. Claro, respondi, fingindo indiferença. A diretora estará lá, e a mãe da Júlia sempre parece que vai desfilar na Oscar Freire. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas, e concordou. Tudo estava indo conforme o plano, mas meu estômago estava em nós. E se desse errado novamente? E se fosse minha última chance? O dia D amanheceu com tudo dando errado. Primeiro, mamãe acordou com uma enxaqueca daquelas, que a deixava enjoada e sensível à luz. Acho que não vou conseguir ir ao seu evento, querida, ela disse com a voz fraca, deitada no quarto escuro. Meu mundo desabou. Todo o plano, todos os preparativos. Por favor, mamãe, implorei, quase chorando. É muito importante para mim. Nunca pedi nada assim antes. Em seguida, papai ligou, avisando que tinha surgido uma emergência no trabalho e que tentaria chegar a tempo, mas não podia prometer. Corri para o telefone de mamãe e liguei para a vovó em pânico. Vovó Teresa, meu anjo da guarda de cabelos grisalhos, chegou como um furacão. Primeiro, preparou um remédio caseiro para enxaqueca de mamãe, uma mistura suspeita que cheirava a gengibre e limão. Depois, ligou para papai. Fernando, sua filha precisa de você hoje. E Cláudia também. O tom dela não deixava espaço para discussão.
Não sei o que mais ela disse, mas funcionou. Na hora marcada, estávamos os 3 no auditório da escola. Mamãe ainda pálida, mas em pé, usando o vestido amarelo. Papai de terno cinza, aquele que usou no meu aniversário de 10 anos. E eu, tremendo como vara verde, a carta secreta escondida no bolso do uniforme. Observei-os sentarem lado a lado, mas distantes, como 2 estranhos num ponto de ônibus. Será que isso realmente funcionaria? Ou eu estava apenas prolongando o inevitável, como aqueles médicos que insistem em ressuscitar alguém que já se foi? Próxima apresentação, Luísa Pinheiro, anunciou a professora Denise. Minhas pernas viraram gelatina enquanto eu caminhava até o pequeno palco. O auditório estava cheio, pais, professores, alunos. Mas para mim, só existiam 2 pessoas. Ali, mamãe e papai, sentados na terceira fileira. Olhei para a redação que tinha preparado, aquela que a professora já tinha lido e aprovado. Então, num impulso de coragem ou loucura, guardei-a no bolso e tirei o outro papel, a carta secreta que tinha escrito com a ajuda da vovó. Respirei fundo e comecei. Esta é uma história real, minha voz ecoou no microfone, sobre um homem que conheceu o amor da sua vida na faculdade de Direito. Ele disse que soube que era ela quando a viu rindo na biblioteca, e prometeu fazê-la rir assim para sempre. Vi papai endireitar-se na cadeira, os olhos arregalados ao reconhecer suas próprias palavras. Eram exatamente as mesmas que ele tinha usado para contar a história do primeiro encontro deles para a vovó. Continuei lendo, recontando detalhes íntimos da história de amor deles. O primeiro beijo na escada da biblioteca, as cartas trocadas durante o feriado de Páscoa, quando ficaram separados, até a música que dançaram no casamento. Foi naquele momento, quando Isn't She Lovely tocou, e eles dançaram sob as luzes de Natal penduradas no gazebo, que ele soube que nunca mais seria o mesmo. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Mas eu não me importava. No fundo do auditório, vi vovó Teresa assentindo, encorajando-me a continuar. O pedido de casamento aconteceu na praia de Ubatuba, num fim de tarde de março. Continuei, observando as reações dos meus pais. Mamãe cobria a boca com a mão, os olhos marejados. Papai estava imóvel, o rosto uma máscara de choque e algo mais. Remorso, talvez? Ele não tinha anel, não tinha planejado pedir naquele dia. Mas quando ela saiu do mar, com o sol se pondo atrás dela, ele simplesmente soube. Usou uma tirinha de alga marinha como anel improvisado, prometendo substituí-la por ouro assim que voltassem à cidade. Ela guardou aquela alga seca num livro por anos. Talvez ainda guarde. As palavras fluíam agora, como um rio que finalmente rompe a barragem. Falei sobre a música que tocava no carro quando souberam que eu estava a caminho Here Comes the Sun dos Beatles. E como papai insistiu que fosse a primeira música que eu ouvisse após nascer. Contei sobre as promessas que fizeram um ao outro, os sonhos que compartilharam, a casa de praia que planejavam comprar quando se aposentassem, as viagens que fariam, os netos que esperavam ter um dia. O auditório inteiro estava em silêncio absoluto. Uma professora ao fundo fungava discretamente. E meus pais pareciam hipnotizados, transportados de volta para sua própria história, para o tempo em que se amavam sem complicações ou traições. Minhas mãos tremiam tanto que o papel balançava, mas minha voz encontrou uma firmeza que eu não sabia que possuía. Essa história não pode terminar agora, declarei, porque ainda sou apenas um capítulo dela, e quero ver o final feliz. Olhei diretamente para meus pais, primeiro mamãe, depois papai. Sei que crescer significa entender que os adultos cometem erros, que o amor às vezes fica doente e precisa de remédios amargos para sarar, que algumas promessas são quebradas. Fiz uma pausa, engolindo o nó na garganta, mas também sei que vocês 2 ainda se lembram como dançar juntos. Ainda sabem fazer o outro rir, ainda podem escolher perdoar. O silêncio no auditório era ensurdecedor quando terminei. Por um terrível momento, pensei que tinha falhado novamente, que tinha exposto nossa família para nada. Então vi,
uma única lágrima escorrendo pelo rosto de papai, algo que nunca tinha visto antes. E mais incrível ainda, sua mão movendo-se lentamente através do espaço entre as cadeiras, encontrando a mão de mamãe. Seus dedos entrelaçaram-se, hesitantes, no início, depois com firmeza. Não era um final feliz garantido, não era uma solução mágica para tudo que estava quebrado. Era apenas um pequeno gesto, um homem segurando a mão da esposa que ele havia magoado. Mas naquele momento, parecia o começo de algo. Um primeiro tijolo numa casa que precisava ser reconstruída do zero. E para mim, assistindo com o coração na garganta, era a coisa mais bonita do mundo. As primeiras semanas foram estranhas, como pisar em um chão que você não tem certeza se vai aguentar seu peso. Papai voltou para casa, dormindo no quarto de hóspedes, um arranjo que ninguém comentava, mas todos sabíamos o que significava. À noite, ouvia as vozes deles através das paredes finas, conversas sérias, às vezes elevadas, seguidas por longos silêncios. Não eram brigas exatamente, mas como negociações. Como duas nações tentando estabelecer um tratado de paz após uma guerra devastadora. Me pegava prendendo a respiração durante essas conversas, como se minha própria existência pudesse quebrar o frágil equilíbrio que estávamos construindo. Foi numa quarta-feira comum que encontrei o celular extra quebrado no lixo da cozinha. Aquele mesmo aparelho preto que tinha descoberto na gaveta de meias tantos meses atrás. Estava espatifado, como se alguém tivesse pisado nele ou batido contra a parede. Naquela mesma noite, vi papai trazendo uma xícara de chá para a mamãe, enquanto ela revisava documentos de trabalho na mesa da sala. Um pequeno gesto que ele costumava fazer nos tempos bons. Camomila com uma colher de mel, do jeito que você gosta, ele disse, colocando a xícara ao lado dela. Mamãe olhou para cima, surpresa. Depois murmurou um obrigada, quase inaudível. Não era muito, mas era algo. Como os primeiros brotos verdes após um inverno rigoroso. Frágeis, pequenos, mas teimosamente vivos. Luísa, atende o telefone, por favor, gritou mamãe do banheiro numa manhã de sábado. Corri para a sala e peguei o telefone fixo. Alô? Uma voz feminina respondeu do outro lado. Fernando está? Congelei, reconhecendo instantaneamente aquela voz. Era ela, Vanessa. Meu coração acelerou. Papai apareceu na porta da cozinha, me viu segurando o telefone com a expressão de pânico e estendeu a mão. Achei que tudo desmoronaria novamente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quem é? Ele perguntou, a mão ainda estendida. É a Vanessa? Sussurrei, sentindo como se estivesse entregando uma bomba prestes a explodir. Papai pegou o telefone, respirou fundo e disse com voz firme. Vanessa, eu pedi para você não ligar mais para minha casa. Nossa conversa acabou. E desligou. Simples assim. Ficamos ali parados, olhando um para o outro. Eu com a boca literalmente aberta. Ele com uma expressão que misturava vergonha e determinação. Naquele instante, algo passou entre nós. Um entendimento silencioso. Talvez até um novo respeito. Mamãe apareceu na porta, cabelo molhado, olhando de um para o outro. Está tudo bem? Perguntou. Papai assentiu. Sim, tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que poderia ser verdade. Vocês se lembram deste lugar? Papai estacionou o carro em frente à pequena cantina italiana no centro da cidade. Era um domingo à tarde, 1 mês e meio após o evento da escola. A fachada estava um pouco diferente. Tinham pintado de um vermelho mais vivo e o letreiro antigo tinha sido substituído, mas ainda era reconhecível. Cantina Giuseppe, o lugar onde tudo começou. Mamãe olhou pela janela do carro. Um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Claro que lembro. Você derrubou vinho tinto na camisa branca. Papai riu, um som que tinha se tornado mais comum nas últimas semanas. E você usou seu lenço para tentar limpar. Só piorou tudo. Dentro do restaurante, sentamos na mesma mesa de anos atrás. Papai tinha ligado com antecedência para reservar especificamente aquela mesa.
O garçom mais antigo ainda se lembrava deles. Ah, o casal do vinho! Como vocês cresceram! Exclamou, apontando para mim. E olha só, fizeram uma bambina linda! Comemos massas deliciosas, bebemos suco de uva, papai e eu, e vinho, mamãe, apenas uma taça, e, mais importante, conversamos. Conversamos de verdade, sem as tensões das últimas semanas, sem pisar em ovos. Histórias do passado, planos para o futuro. Em um momento, papai estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de mamãe. Ela hesitou por um segundo, depois entrelaçou seus dedos nos dele. E eu, fingindo estar muito interessada no meu tiramisu, observei com o coração transbordando. Vovó estava certa. Alguns jardins, mesmo quase mortos, podem florescer novamente. Naquela tarde de domingo, depois do almoço na cantina Giuseppe, fomos ao Parque Ibirapuera. Enquanto caminhávamos ao redor do lago, observei meus pais alguns passos à frente. Eles não estavam de mãos dadas. Ainda não estávamos nesse ponto, mas caminhavam próximos, os braços ocasionalmente se tocando. Conversavam baixinho, às vezes rindo, pareciam quase normais. Não os mesmos de antes, mas uma nova versão deles. Uma versão que tinha passado por tempestades e ainda estava de pé, mesmo que um pouco danificada. Sabe o que é incrível sobre crianças? Perguntou mamãe mais tarde, quando estávamos tomando sorvete num banquinho. Elas veem o mundo de uma forma tão simples, tão possível. Ela passou a mão pelos meus cabelos. Os adultos complicam tudo. Vemos obstáculos, impossibilidades, razões para desistir. Vocês só veem o que importa. Papai assentiu, olhando para o horizonte. Quando Luísa leu aquela redação, foi como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. De repente, consegui ver tudo claramente de novo. Fiquei quieta, saboreando o meu sorvete de pistache. E aquele momento raro de honestidade. Será que minha teimosia infantil tinha realmente salvo minha família? Ou tinha sido o amor deles, que estava lá o tempo todo, apenas esperando para ser redescoberto? Você tem mãos verdes, menina, disse vovó Teresa, enquanto podávamos as roseiras no pequeno jardim dos fundos da casa dela. Era sábado, e eu estava passando o dia com ela, como fazia quase todos os fins de semana agora. Não só para plantas, mas para pessoas também. Sabe cultivar relacionamentos. Ela ajeitou o chapéu de palha, que usava para se proteger do sol, que entrava pelo vão entre os prédios. O outono estava chegando, mas ainda fazia calor. Sua mãe me ligou ontem, disse que seu pai levou vocês à cantina Giuseppe. Vovó sorriu, e eu percebi de onde tinha herdado minha tendência para planos elaborados. Ela provavelmente sabia de tudo desde o início. Isso me lembra uma coisa, vovó disse, levantando-se com um gemido baixo. Suas artrites estavam piores ultimamente. Fomos até seu quarto, onde ela abriu a gaveta da cômoda antiga e tirou uma caixinha de veludo verde. Dentro, brilhando como gotas de chuva congeladas, estava o colar de esmeraldas. Seu pai o trouxe de volta semana passada. Pediu que eu guardasse para você no futuro. Meu coração deu um pulo. Ele recuperou dela? Vovó assentiu. Algumas coisas precisam voltar para onde pertencem, Luísa. Sejam colares, sejam pessoas. Olhei para as esmeraldas reluzentes, pensando em tudo que aquele colar representava. Traição, perda, mas também, talvez, redenção. Um dia isso será seu, continuou vovó. Use-o com sabedoria. E lembre-se, jardins precisam de cuidados constantes, mesmo depois que as flores voltam. Fechei a caixinha com cuidado, me perguntando se um dia entenderia completamente o que tinha acontecido em nossa família. Foi numa noite de verão, sentadas na varanda observando as estrelas, que mamãe me fez a pergunta que eu nunca tinha considerado. E se não tivéssemos conseguido nos reconciliar, Lu? Você já pensou nisso? Fiquei em silêncio por um momento, surpresa. Era estranho ouvir essa dúvida depois de tanto tempo, como um fantasma de um futuro alternativo que, felizmente, nunca chegamos a viver. Mas a pergunta era válida. Nem todos os casamentos quebrados podem, ou devem, ser consertados. Acho que vocês sempre seriam meus pais,
independente de morarem na mesma casa ou não. Respondi finalmente. O amor toma formas diferentes, mas não desaparece. Vovó disse que alguns jardins precisam ser replantados em solos diferentes para florescerem melhor. Mamãe sorriu, seus olhos refletindo as estrelas acima. Quando foi que você ficou tão sábia? Dei de ombros. Provavelmente quando encontrei aquele celular extra na gaveta de meias. Rimos juntas. E então ficamos em silêncio confortável. Mais tarde naquela noite, pela janela do meu quarto, vi meus pais dançando no quintal sob as estrelas. Sem música, apenas balançando suavemente de um lado para o outro, as testas encostadas. Como adolescente, deveria achar aquilo embaraçoso, mas só conseguia sentir gratidão. Vovó Teresa estava certa. Alguns jardins, mesmo quase perdidos, podem florescer novamente. Não exatamente como eram antes. Talvez com algumas flores diferentes, ou com um arranjo novo, mas ainda assim lindos. Ainda assim nossos.